Esse vídeo ele é uma continuação da tese da Vale. A gente vai estudar a empresa, os números, fazer uma análise fundamentalista, calcular preço teto, preço justo, ver se ela vai continuar pagando bons dividendos ou não. E na segunda parte, a gente vai revisitar o primeiro vídeo, que ele sim, é lá que está o segredo de como e quando investir nas ações da mineradora, e é o mais importante para você aprender e reforçar a ideia de como investir, se vale a pena investir na empresa e nunca mais ser enganado sobre a questão preço de qualquer empresa cíclica. Vamos começar pelos dividendos ou pela projeção deles, porque com base naquele relatório que a gente já tinha visto, a gente chegou muito próximo do resultado que ela acabou de divulgar, e esses dois fatos, a questão do dividendo e do acordo, eles vão ter muito impacto de curto prazo, ano que vem e até 2026, esses vão ser os dois principais gatilhos quando a gente fala da ação da Vale. Como fica então o dividendo da empresa para 2024, para 2025 e até para 2026? O mercado já começa a fazer projeção com base no balanço e com base em toda a provisão dos acordos que a empresa está fechando agora. O mercado ele não está muito otimista. Hoje a empresa ela tem um dividend yield na casa de 2 dígitos, mas quando a gente junta tudo isso, questão China, preço da commodity, minério de ferro em queda e os acordos, que é um valor multibilionário, o lucro da empresa deve seguir essa tendência de queda que ele já vinha há 2, 3 anos, e o dividend yield também deve ser menor. O mercado tem uma expectativa de 7, no máximo 8% para 2025, e para 2026 o dividend yield deve ficar na casa de 6%. Isso daqui é uma informação muito importante, principalmente para quem olha para a empresa hoje buscando remuneração. E fora os dividendos, uma outra coisa que vai ter um grande impacto daqui para frente é a questão dos acordos que a empresa está fechando. E eu trouxe esse resumo porque ele vai facilitar, ele ajuda a ter uma visão um pouco melhor do acordo que as empresas vão fazer. Então, em termos gerais, são 38 bilhões de reais em valores já investidos, mais 100 bilhões de reais que esses aqui ainda vão ser pagos, e eles vão ser pagos como? Em parcelas ao longo de 20 anos ao governo federal e aos estados de Minas e de Espírito Santo. E fora isso, mais 32 bilhões de reais em obrigação de execução da Samarco, que inclui iniciativa de indenização individual e ressarcimento e recuperação ambiental. O comentário rápido aqui é que esses 100 bilhões de reais, esse era o grande entrave da discussão, do debate. O valor do acordo dele estava muito abaixo, e o que possibilitou fechar isso foi esses 100 bilhões de reais em dinheiro novo. Então quem não entendia, agora tem uma foto geral, dá para ter uma ideia do impacto que as empresas vão ter. E depois de falar dos dividendos e dos acordos, esses dois juntos, mais a questão do minério de ferro, eles são os principais gatilhos, eles que vão guiar a cotação da empresa por pelo menos 2, 3 anos. A gente vai falar do lucro, que veio numa queda já esperada, só que do lado positivo ele veio um pouco acima do que o mercado também esperava. Foi de 2,4 bilhões de dólares, uma queda de 15% na comparação anual. O EBITDA também caiu 18%, foi de 3,6 bilhões, e a Vale justificou essa queda no lucro com algo muito parecido do que a gente já tinha falado e estudado lá atrás no relatório operacional. A questão do preço realizado, o preço praticado dela no minério de ferro, ele ficou abaixo do praticado ano passado. Vale está cotada hoje a quase R$ 62, um dividend yield de 12%, e no acumulado do ano a empresa tem uma queda de quase 20%. Olhar para o número da empresa agora e no resumo do resultado, a gente sempre vai fazer essa comparação anual, terceiro TRI de 23 com terceiro TRI de 24, a receita de vendas caiu 10%, o custo total caiu 2%, e aqui é ponto para a empresa. A gente vai ver mais para frente, mas a Vale ela faz um trabalho muito bom na gestão de custo dela. O EBITDA ajustado caiu 18%, quase 20%, e o EBITDA pro forma ele caiu 21%. O lucro, o que é do acionista, que é o resultado final, ele foi de 2,4 bilhões de reais, contra 2,8 bilhões de reais no ano passado, e é daqui que vem essa queda de 15% no resultado. Olhando por segmento, quando a gente pega cada linha do operacional da empresa, ela teve um resultado muito bom. O problema fica na questão do preço de minério de ferro. Aqui a gente está falando de finos, e esse é o carro-chefe da empresa, é daqui que vem a maior parte da receita e do EBITDA dela. O resultado ele foi 25% menor. Na parte de Pelotas, o resultado foi melhor, ele cresceu 5%, mas ele tem uma contribuição bem menor aqui do que a parte de finos. E na parte de transição energética, níquel, cobre e outros, a empresa teve um trimestre até aqui ok. A base de comparação do ano passado ela não é muito legal, mas hoje em dia eu ainda olho pouco para essa parte de metais básicos, a contribuição ela ainda é pequena. Eu olho para isso daqui muito mais lá na frente, por conta dos novos projetos, novas parcerias, joint ventures. A Vale está investindo muito nessa parte de transição energética, mas ela só vai colher os frutos disso lá na frente. Por hora, a gente ainda tem que olhar aqui para aquilo que ela faz de melhor e produtivo
produz mais hoje. O maior impacto do EBITDA foi a questão do preço praticado, a gente vai fazer uma linha de raciocínio, porque isso tem tudo a ver com a segunda parte do vídeo. O maior impacto do lucro líquido, essa daqui é a linha final do resultado, foi o EBITDA pro forma, e quem tem grande impacto no EBITDA pro forma é o preço. Então, o preço impacta o EBITDA, EBITDA impacta o resultado final impacta a cotação e distribuição de dividendos. Mas, na minha opinião, o que a empresa trouxe de melhor nesse trimestre foi o controle de custos dela. A Vale, por ser a gigante que ela é, por ser uma empresa muito boa no que ela faz, ela tem muita expertise e ela consegue cortar custo com muita facilidade. Essa é uma grande vantagem que ela tem, por exemplo, quando bota ela lado a lado com a Semin. O custo caixa C1 dela foi de $24 nesse trimestre, uma queda de 6% quando a gente compara no ano passado, mas esse não é o custo caixa final da empresa e muita gente confunde isso. Esses 24, $25, eles são só o custo caixa C1. Quando a gente quer saber mesmo quanto a Vale gasta para produzir uma tonelada de minério de ferro, do começo da extração até a ponta, que quem é a ponta é a China, a gente vai olhar aqui, break-even de caixa entregue na China. E aí a gente deixa de olhar aquele custo de caixa C1 e passa a olhar para o custo all-in. Esse sim é o importante, é esse daqui que dá para ter ideia de qual seria um valor mínimo para a empresa passar a ter prejuízo, para ela operar no prejuízo. Caso o minério de ferro ele continuasse caindo, por exemplo, sem parar, ele poderia chegar hoje a no máximo $58. Caso ele venha abaixo disso, 55, 50, 40, é a partir desse valor que o cenário da empresa muda e ela passa a operar no negativo. Então o minério de ferro hoje ele está flutuando de 90 a 100 praticamente o ano todo. Então é um cenário muito tranquilo, a empresa ainda tem muita margem para continuar gerando caixa, inclusive distribuindo dividendos. Isso é uma maneira muito fácil de olhar para a Vale. Olha a cotação do minério de ferro, olha para o custo total de produção da empresa, que aqui a gente fala do custo all-in, é ele que mostra o break-even de produção da Vale, compara eles e coloca lado a lado, é uma maneira muito fácil de saber se a Vale vai dar lucro ou se ela vai dar prejuízo. Vale que coberta por 10 casas ou 10 analistas, ela tem 8 recomendações de compra, 2 recomendações são para neutra e nenhuma recomendação de venda para a empresa. E na análise fundamentalista a gente já tem os números atualizados, mas a gente vai acelerar um pouco, porque o mais importante está na segunda parte. Essa questão de como enxergar e o momento, eles têm muito mais impacto lá na frente, se o investidor vai ter sucesso ou não, do que olhar para múltiplo de maneira isolada, olhar para o PL, que a gente sequer vai olhar para ele. Aqui a gente vai focar mais no preço teto e no preço justo. Pega a DRE da empresa, maior histórico possível, dá para ver que no longo prazo a Vale cresce em receita, ela cresce em lucro, ela é uma empresa cíclica, então é normal esses 2 anos de prejuízo. Vai lembrar que a gente está falando de quase 20 anos aqui de histórico. Quanto ao ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, tese essa de Warren Buffett, ela sempre foi uma empresa muito rentável e mesmo em períodos de baixa de minério de ferro, mesmo em períodos de baixa de lucro e cotação, ela ainda é uma empresa muito rentável. O atual ele é de 23%, está acima inclusive da média histórica dela. Dividend Yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho, a Vale sempre foi considerada uma boa pagadora de dividendos. A gente tem um número errado aqui, o atual é de 12% e a média histórica ele fica aqui na casa de 6%. Preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller, de regressão à média, a gente não vai olhar para o PL da empresa, esses números baixos eles confundem. Se você ainda não viu, a minha tese de inversão de múltiplos a gente já vai falar dela. E dívida líquida versus EBITDA, tese essa de Peter Lynch, a gestão de dívida da Vale, ela sempre foi excelente. No pior momento da Vale, nos últimos 10 anos, essa relação de dívida líquida versus EBITDA, o máximo que ela teve foi uma relação de apenas 2,81. Preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho, já dá para a gente perceber como os dividendos da Vale ele vem caindo ano após ano. O dividendo ele vai seguir o resultado. Lá em 2021 a empresa distribuiu quase R$15 por ação e nesse ano ela não distribuiu nem R$5, é 3 vezes menos o que ela pagava 3 anos atrás. Do lado positivo, o sócio pode esperar um provento de fim de ano. A Vale ela costuma anunciar e pagar nos meses de novembro e dezembro de todo ano e a gente vai se utilizar desse 0,76 que ela pagou no ano passado e somar isso ao que ela já distribuiu esse ano, divide isso por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi, a gente teria um preço teto de R$93 para ela.
E preço justo, tese essa de Benjamin Graham, preço justo e preço teto são teses diferentes com finalidades também diferentes. A fórmula está aqui ao lado, pode pausar o vídeo caso você queira. A gente pega 22,5, multiplica pelo LPA, que é 10,63, multiplica de novo pelo VPA, que é o valor patrimonial por ação, 45,95, extrai a raiz quadrada disso e a gente teria um preço justo de mais de R$ 100 para as ações da Vale. Com base em números e dados históricos, a minha missão nesse vídeo é fazer com que você de fato não seja mais enganado, seja por um analista, seja por um grande banco, ou seja pelo seu youtuber favorito, dizendo que é inadmissível a Vale nesses preços. A gente vai olhar principalmente teoria de inversão de múltiplos, como olhar e entender uma empresa cíclica para se tornar sócio, mas também saber selecionar e comprar a empresa no melhor momento, para daí sim multiplicar capital, patrimônio e evitar perder dinheiro como infelizmente muitas pessoas perdem. Começar pelo simples, o cuidado que o investidor tem que ter quando olha para PL e para o EV/EBITDA quando a gente fala de empresas cíclicas. Digamos que aqui a gente está olhando para uma empresa cíclica muito boa, no caso, estamos olhando para a Vale. Eu tenho certeza que você viu o vídeo hoje do seu youtuber favorito dizendo que a Vale está muito barata porque ela tem um PL de 5,76 vezes o lucro. Vamos olhar aqui para 2021, onde ela teve o menor PL dessa série histórica recente, ela tinha um PL de apenas 2,9 vezes o lucro. Isso daqui aparentemente sinaliza algo extremamente barato. Qual era o preço da Vale com esse PL baixíssimo de apenas 2,9 vezes o lucro? Em 2021, a Vale estava na sua máxima histórica, custando R$ 115, e quem investiu de lá para cá perdeu praticamente 50% de tudo que alocou. Vamos olhar para 2021 de novo, um EV/EBITDA muito baixo, na casa de 2,3 vezes. Muita gente seguiu, muita gente investiu, porque ela estava com o menor múltiplo histórico. No meio do ano de 2021, e qual era a cotação dela no meio do ano de 2021? Cotação máxima. Quem investiu perdeu 50% de tudo que suou, trabalhou e investiu na companhia. Vamos mudar de direção e tirar o foco do youtuber favorito, porque eu tenho certeza que não faz isso por mal. Vamos trazer agora para o analista, para casa, para corretor e para as notícias. A gente vai voltar lá no ano de 2021, falando sobre a alta de preços, aquele super ciclo de commodity que a gente tanto estudou lá na nossa comunidade. E lá atrás, mesmo com recorde atrás de recorde, o mercado ele projetava mais recordes, projetava que as ações iriam talvez ao infinito e ao além, mas a gente já viu qual era a cotação da Vale lá no meio de 2021, exatamente a máxima histórica da empresa. Quem alocou capital perdeu metade de tudo que tem. Lá em 2020, a XP, a maior corretora do nosso país, ela recomendava compra, reiterando compra para as ações da Vale. Qual era a cotação da Vale na data de divulgação desse balanço que eles analisaram? Ela era cotada a R$ 100 e quem investiu seu suado dinheiro de lá para cá perdeu 40% de tudo aquilo que investiu. E o que levou a XP há 4 anos atrás recomendar compra, o que levou eles a reiterar essa avaliação de compra, porque eles viam a Vale sendo negociada a apenas 2,8 vezes o EBITDA, quando comparado aos seus pares que negociavam na casa de 5 vezes o EBITDA. Grava esse tipo de informação. Em todas as listas de recomendação, todas elas recomendavam compra. A Vale também liderava em fevereiro de 2022, com base nas mesmas premissas. Vale cotada a R$ 90 e de lá para cá, quem investiu dinheiro perdeu mais de 30% de tudo que tem. E aí lembra no relatório da XP que ela se baseia no EV/EBITDA, que é um múltiplo fundamentalista, e compara ele com pares globais? Na mesma época, outras pessoas falavam isso, diziam que a Vale a R$ 120, R$ 130, que poderia multiplicar o patrimônio de investidores nos próximos meses, ou seja, já está na máxima e vai multiplicar ainda mais. Afinal, ela negocia a 3,5 vezes o EBITDA e a 6,8 vezes o preço sobre lucro, o que já é um erro e vai contra a tese de inversão de múltiplos. E eles também, como todos os outros, compararam Rio Tinto e BHP, que negociavam a 5 vezes o EBITDA e a 9 vezes o lucro. Mais uma vez a gente vê a Vale sendo comparada e mais uma vez quem investiu perder dinheiro. Não bastasse isso, eu separei aqui um comentário da Genial de agora, e olha só as considerações deles, são exatamente as mesmas de 4, 5, 3 anos atrás, fizeram muita gente perder. O nível de desconto que há nas ações da Vale parece injustificável, porque o EV/EBITDA da empresa é de apenas 3,1 vezes, está menor do que a média histórica. Nesse mesmo relatório, eles também comparam Vale com BHP e Rio Tinto e dizem que a Vale está mais barata do que os pares, e isso é motivo de recomendação de compra. E qual era o valor da Vale no mês de julho de 2021? A Vale estava aqui nas suas máximas históricas e, da mesma maneira que em todas as outras situações, quem investiu o capital na empresa perdeu muito dinheiro.
E agora, para a gente finalizar a terceira parte do vídeo, a gente já estudou, viu dados e números sobre a questão de inversão de múltiplos, que é material lá da comunidade, a gente falou sobre o relatório de desempenho e agora a gente fecha no como traçar estratégia e olhar para esse tipo de empresa. Quem é sócio de empresa cíclica, o ciclo é mais importante do que a minha opinião, ele é mais importante do que a sua opinião, ele é mais importante do que a opinião do seu youtuber favorito, que avalia o múltiplo errado, ele é mais importante do que a avaliação do banco, ele é mais importante do que a corretora. Quem compra empresa cíclica na bolsa está, na verdade, comprando o ciclo econômico delas. O desempenho dessa empresa, ele oscila conforme a commodity oscila, e isso acaba distorcendo o múltiplo. E por conta disso, boas empresas não são o suficiente. Não adianta seguir a recomendação de quem quer que você queira seguir, porque mesmo ela sendo uma ótima empresa, se comprar uma empresa cíclica de maneira errada e no momento errado, mesmo que ela seja uma ótima empresa, isso não basta. Se não comprar uma boa empresa a um bom preço, o investidor ele não vai ganhar dinheiro e ele pode inclusive perder, mesmo investindo em uma excelente empresa. A única pessoa que vai definir preço é você, e uma das estratégias que lida de maneira muito fácil com uma situação assim é olhar o preço da commodity nos últimos 10 ou 20 anos. A gente acaba pegando vários ciclos. Quando a gente olha, por exemplo, para o petróleo ele está na média ou acima da média dos últimos 10 anos. Quando a gente vem para o minério de ferro, é a mesma situação. Ele está inclusive acima da média dos últimos 10 anos. Por que olhar para a commodity e não para a empresa depois que já encontrou uma excelente empresa? É porque obrigatoriamente, enquanto ela se mantiver uma boa empresa do lado de dentro, e a gente acabou de ver que a Vale ainda é, porque ela entrega número, ela obrigatoriamente ela tem que seguir, uma vez que quem dita o preço final, receita e lucro, é a commodity. Então minério de ferro sobe, a Vale sobe, minério de ferro cai, a Vale cai. Nas mínimas movimentações, eles seguem, isso é quase que uma obrigatoriedade enquanto a empresa tiver fundamentos. A partir do momento que ela não tiver fundamento, que ela tiver endividada ou coisa do tipo, isso daqui deixa de existir. E o mais correto não é fazer um top-down, que é isso que a gente está fazendo, é fazer um bottom-up, que é olhar primeiro para a empresa e depois olhar para o cenário macro. E quando a gente olha para o macro e para o minério de ferro, fica muito fácil olhar o ciclo nas ações da Vale. Teve o super ciclo que acabou em 2021 e de lá para cá a Vale ela não se tornou uma empresa ruim, ela não deixou de ser boa, e a gente acabou de ver nos números dela que ela entrega acima do que o mercado espera e que ela entrega acima do próprio guidance dela. Só que mesmo ela fazendo todo esse esforço, não adianta, ela é ligada a uma commodity e todo ano o resultado cai, e caso o minério de ferro continue caindo, ele vai cair em 22 e ele vai cair em 23, é um processo muito normal. Quando a gente fala de empresas cíclicas, dá para tirar do anual e vir aqui para uma ótica trimestral, vai ver que desde 2021 aqui, que foi o pico, todo trimestre, o resultado da Vale ela cai. A Vale ela é uma excelente empresa, mas o resultado ele vem caindo, e isso puxa a receita e lucro para baixo. O sócio de empresa cíclica, ele tem que definir a sua própria estratégia. Seguir a ideia de outra pessoa já é arriscado por si só. Seguir a ideia de outra pessoa, quando a gente fala de empresas cíclicas, é pior ainda. Em empresas cíclicas, quando tudo parece que está bom, está ruim. E quando tudo parece que está ruim, está bom. Uma maneira muito fácil de se enxergar a empresa cíclica, e aqui eu falo para quem não é sócio. Quem já é sócio da empresa, como eu, que comprei a última vez ela lá em 2015, 16, próximo a 12, 13 reais, de lá para cá ele multiplicou mais de 10 vezes o capital. Uma maneira muito simples de enxergar isso daqui é já ter um portfólio pronto com empresas normais que não são cíclicas e decidir ter a premissa de só comprar empresas cíclicas quando elas passam por um mau momento. Então o sócio vai lá e estuda, por exemplo, só as melhores empresas, Vale, Petrobras, pegou papel e caneta e decidiu que só vai investir nessas empresas quando o minério de ferro estiver abaixo da média histórica, porque isso vai afetar o custo caixa da Vale e de todas as outras. Quando isso afetar o custo caixa, a cotação vai cair, o dividendo vai diminuir bastante, o PL ele vai ficar distorcido, ele pode ser de 50 vezes. E aí de um jeito muito simples, sem cálculo milaborante, sem comparar ela com pares globais, sem olhar para o EV/EBITDA, sem fazer cálculo de receita, preço praticado, cotação do dólar no trimestre, que esse preço foi praticado, sem nada dessas coisas, ele define uma estratégia muito simples e além dessa estratégia, ele pode se utilizar do DCA, que é o custo médio de aquisição. Ele não faz nada dessas contas mirabolantes, ele não segue recomendação de corretora ou do youtuber favorito. A única coisa que ele faz é de tempos em tempos comprar a ação, independente da cotação, se ela está na alta ou se ela está na baixa, ele vai capitalizar tudo isso e lá na frente a gente tem estudos que mostram que o custo médio de aquisição para quem se mantém no longo prazo, 10, 15, 20 anos, ele supera em 99% dos investidores e acima de tudo ele não perde mais dinheiro. Ele deixou de ser um perdedor e passou a ser um vencedor na bolsa de valores. Durante o dia o Ibovespa estava em alta, a Vale também respondeu bem, foi um bom resultado, a Vale continua sendo operacionalmente uma empresa excelente. Recomendo fortemente a leitura de Howard Marks. Ele não é só um grande investidor, gestor de fundos, ele é um dos caras que mais compreendem, que compreenderam essa questão de ciclo de mercado
Howard Marks ele é leitura obrigatória e vai te ajudar a traçar essas estratégias que a gente acabou de falar. Ou compra abaixo da média histórica, ou compra em períodos de crise e dificuldade, ou faz estratégia de custo médio. Ele é mestre em ensinar e em repassar esse tipo de informação. Então esse foi o vídeo de hoje, preferi trazer um conteúdo que é da comunidade, então se você não faz parte, considere fazer. Além da carteira do canal, a gente tem uma parte muito mais teórica, uma parte de conceito e teses. Cuidado quando vocês ouvem alguém dizendo que o PL e que o EV/EBITDA de alguma empresa cíclica está baixo, e isso significa que ela é barata, pode chamar atenção. Fala, opa meu camarada, não é bem assim que funciona, espalhem isso. Quanto mais gente a gente conseguir atingir, melhor para a comunidade, melhor para essas pessoas, para esses investidores. Quanto menos dinheiro eles perderem, melhor para a gente, que a gente fica mais satisfeito. Deixa no comentário se gostaram ou não, se é sócio da Vale ou não, caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal. Preencha o formulário através do link aqui embaixo, pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Value Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.